pegando o ganchinho em relação ao desenvolvimento e também no que o professor Ítalo falou, que antigamente as crianças brincavam na rua, né? E hoje em dia elas estão dentro dos apartamentos, dentro dos quartos, e a gente sabe, né, em relação ao desenvolvimento, que a importância do brincar, né, a importância, tudo que se desenvolve cognitivamente, motora, emocional, todos os tipos de desenvolvimento que hoje as crianças elas estão, isso devido a uma mudança na sociedade, né? Hoje elas estão presas, elas não estão na rua, elas não estão desenvolvendo outras habilidades. E isso traz sérias consequências no desenvolvimento delas, até elas se tornarem adolescentes e adultos, e acarretam uma série de prejuízos emocionais e até mesmo profissionais, né? Com certeza. Uma das orientações que os psicólogos e psiquiatras que eu tenho lido, neurocientistas, alguns livros, muita atividade ao ar livre é muito importante. Para a criança, contato com a natureza, brincadeiras, voltar àquelas brincadeiras que a gente tinha de... Acho que não foi no meu tempo, não, hein? Pular bandeira, como era aquela história. Então, tem muita coisa que, ao invés de você ficar numa tela, você despertar a curiosidade da criança e montar, jogar, despertar criatividade, levar para uma praia, brincar, fazer aquelas casinhas de areia, né? Não tem os castelinhos. Eu lembro que com meu filho pequeno eu fiz isso aí. Isso aí você falou, isso aí me lembrou agora, faltou falar do risco de sobrepeso também, que é outro risco físico. Sim, Sobrepeso exato. e obesidade. Eu até anotei aqui, professor, muito bem lembrado. Aí já está me atingindo aqui Já tá. a coisa aqui. Você usa muitas telas, Toninho? Toninho está nas telas. Não. Ó, Hoje é inevitável, esse negócio é inevitável. O Carlos falou uma coisa muito importante, professor. Eu anotei esse dado, a má postura da cervical. 15 graus, Tá, falou de obesidade, falou de postura, já tô 12 quilos, todo troncho Você aqui. ajeita aí. 12 quilos nas costas, 45 graus, já vai para 22 quilos, e 60, 27 quilos. Então, problema de postura, que está cervical de coluna. Desculpa. Problema de postura na cervical, dor nos punhos, dedos, muitas vezes já está causando... Isso tudo é pesquisa, pessoal. Eu até gostaria de dizer que não é nada do que eu penso, nada do que eu acho. É o que eu li, e tudo é baseado em avaliações clínicas, né, professor? De pesquisas científicas, empíricas, em consultórios de algum psicólogo, psiquiatra e na academia. Miopia, doenças oculares, a radiação muito forte nos olhos. Então, você pega uma criança de 1 ano, um exemplo, fatalmente, daqui a adolescência para lá, vai estar míope. Isso também a pesquisa mostrou. Inclusive, em Pequim foi proibido o uso, meia-noite às 6 da manhã, tudo de jogos, videogame, tudo proibido. E descobriram muito isso, a queda de rendimento escolar. Então, o sedentarismo, a obesidade, mas não é você não, Toninho, está falando aqui da pesquisa. Essa má postura, então, são problemas físicos. A gente está falando de problemas psicológicos, mas os físicos estão afetando muito. Você vê o andar do adolescente, né, de uma criança, e atividades fora, sair de casa, sair do apartamento, vão brincar, né? E a questão também dos relacionamentos interpessoais, porque hoje os relacionamentos são totalmente virtuais, principalmente dessas crianças. Quando a gente está fora de casa, brincando, né, a gente aprende a se relacionar com o coleguinha. E hoje as pessoas vão crescendo nesse mundo virtual e elas têm dificuldade de se relacionar entre si. A Organização Mundial de Saúde, né, esse dado, diz que a pandemia número 1 é a solidão, que já está batendo. E parece algo contraditório. Você está se comunicando, né, 5 mil, que não é 5 mil amigos, né? Mas você tem lá. Aí você está se comunicando... Seguidores. Você está se comunicando, mas está isolado. E a solidão está sendo o mais agravante, segundo a Organização Mundial de Saúde aqui, onde eu pesquisei, a epidemia número 1. As crianças se isolando, né? E aí, inclusive, não querem estudar, porque é mais interessante a dopamina incentivar eu ver um TikTok, né? Um Reels, do que... Então, ela começa a perder. Você tem crianças, inclusive, tem relatos de adolescentes de ensino médio, que era excelente, começou a se viciar, que o pai... E atividade, começou a cobrar, que não precisava falar nisso nele. Então, ele começa a perder o interesse de coisas que para ele são chatas, por coisas que deixam ele alegre, né?
Até a aceitação social também. Você manda lá uma mensagem, né? Manda uma postagem, a pessoa curte, aí você fica animado. Quando ninguém curte, já tem criança ou adolescente que vê como uma rejeição pública. Porque não curtiu. Se deprime, né? Se deprime, é. Ah, não curtiram, não, vou fazer outra postagem. Então, fica se comparando também, muito ruim se comparar com outros jovens. Comparação social. Comparação social. Então, tem um dado interessante também, é que a Associação Americana de Psicologia não é fácil. 48% de pesquisa com pais viu que é difícil tirar o tempo de tela dos filhos. Por isso que eu digo, é um processo. Não vamos chegar em casa e tomar o celular bruscamente, porque isso tem consequências da abstinência, igual uma droga, como o senhor falou. É imprevisível alguma reação, né? 58 temem influência da mídia no comportamento do filho. Pesquisas feitas e uma conclusão incrível. A maioria dos adolescentes consulta seus celulares 150 vezes por dia, a cada 6 minutos. 7 horas por dia, sem contar atividades de escola e lição de casa. Está falando de uso mesmo de mídias ou conversas. Aquela olhadinha, né? Toda vez que vai lá e dá aquela olhada. E aquela notificaçãozinha, o cara vai olhar. E o WhatsApp tem coisa interessante. Você vê o cara digitando alguma, você fica motivado para ver lá. Ansioso, né? Ansioso, para responder, né? Então, isso prende mesmo. Eu sou da velha guarda, pessoal, assim, até falo com minha esposa, ela grava uma mensagem, aí manda, a outra grava uma mensagem e manda. Eu pergunto por que a gente não fala logo de uma vez. Então, eu sou desse tempo de ligar mesmo no áudio e falar, mas eu sei, as pessoas são tão ocupadas que vai ver depois a mensagem, né? Claro, se não for tão importante, lógico, né? Eu pedi ao Tairo, né? Algumas recomendações. Não sei se vai dar tempo de passar esses slides, mas tem aqui tempo de tela recomendado pela SBP, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia. Uma das sociedades mais importantes da psicologia aqui no Brasil. Então, todo ano eles... Sim, vamos ver aqui os slides, né? Isso aí é da OMS. Tempo de tela recomendado pela OMS. Menos de 2 anos. Não é recomendado contato com telas. Isso. 2 a 4 anos. No máximo, 1 hora por dia. Aí eu vou entrar na SBP aqui, no tempo de tela recomendado pela Sociedade Brasileira de Psicologia. Menores de 2 anos, sem tela, mesmo que passivamente. Eles não recomendam nem passivamente. 2 a 5 anos, máximo 1 hora por dia. Agora, é bom destacar isso, sempre com supervisão. Isso. De 6 a 10 anos, no máximo 2 horas por dia. Mais uma vez, sempre com supervisão. De 11 a 18 anos, no máximo 3 horas por dia. Então, quando se fala de uso problemático, e o Tairo validou uma medida de uso problemático de telas, de pesquisadores internacionais. Então, o estudo da tese dele validou. A tese dele desenvolve diversas medidas. Então, essas medidas o que são? São questionários de pesquisa. Serve para fazer outras pesquisas. É importante testar essas medidas. Não é só traduzir e aplicar aqui numa pesquisa, por exemplo. É importante testar, né? Então, tem uma medida que é de uso problemático de telas, que ganhou o prêmio do melhor painel na SBP, na reunião anual da SBP, do ano passado, eu acredito. Então, ganhou o prêmio, ganhamos um livro internacional em inglês e a quantia de R$1.000. Um valor simbólico, mas que, de alguma forma, é importante também, e que mostra a importância da pesquisa, né? Da pesquisa dele. Então, alguns dos itens desse uso problemático de tela fala o seguinte: você tem problemas, o seu filho tem problemas com o uso de tela? No âmbito acadêmico, que o Ítalo falou, muito importante, está atrapalhando as atividades da escola? Então, porque se está atrapalhando as atividades da escola, já é um uso problemático.
Está atrapalhando o relacionamento com a família. Se está atrapalhando o relacionamento com a família, é um uso problemático. Ela falou do relacionamento interpessoal. Importantíssimo também. Às vezes as crianças se isolam e não querem brincar com as demais. Está, de alguma forma, atrapalhando o relacionamento com os pares, é um uso problemático também. Verdade. Então, às vezes as pesquisas não concordam com relação ao tempo. Algumas vão falar de 4 a 6 horas para crianças, para pré-adolescentes, mais de 10 horas para adolescentes, mais de 3 horas para crianças, já é problemático, mas às vezes não tem um consenso. Mas o que é mais importante é verificar isso. Está atrapalhando as atividades de casa. Essa correlação com o rendimento acadêmico não é só com relação às crianças, mas com os adolescentes também e até os adultos. Eu estou ficando o tempo todo nas redes sociais e estou deixando de ler, estou deixando de preparar uma aula melhor, estou deixando de pesquisar. As crianças estão deixando de fazer o dever de casa. Então, uma recomendação, acho que a gente já está se encaminhando para o final, uma recomendação seria essa: não usar telas quando está fazendo dever de casa. Outra recomendação que eu posso dar, que eu li no artigo dos chineses, dos pesquisadores chineses, é uma coisa bem interessante. Os pais assistirem junto com os filhos. Isso. A Muito presença importante. do pai é muito importante. Muito importante, até para supervisionar. Eu não tenho filhos não, mas tenho muitos sobrinhos. Gosto muito deles e observo o comportamento deles também. Então, os pais assistirem junto com os filhos. Como a Sociedade Brasileira de Psicologia recomenda, supervisão parental, monitoramento dos pais. Quero saber o que é que você está fazendo aí, mas, claro, com jeitinho e tal. Eu achei tão interessante, filho, esse jogo. Deixa eu ver direitinho o que é. Porque a gente falou dos jogos violentos, mas eu pedi recomendações ao Thailson, que ele é o especialista em videogames. E tem videogames, tem jogos educativos também. Sim. Tem jogos que E até estimula a criança a se relacionar também. Tem videogames que estimulam o raciocínio. Ele me deu o nome de 3 jogos, que um é Minecraft. Eu disse, Thailson, me dá aí o nome de alguns jogos pró-sociais para eu falar no podcast. Ele disse, olha, Cadu, um é Minecraft. O outro é Puzzle Adventure. O outro é Crossing Animals, que eu acredito que é atravessando animais numa rua, alguma coisa desse tipo. Eu nunca joguei. Também não. Do tempo do Atari. Eu nunca tive videogame. Eu parei no River Raid, mas Thailson é bem especialista e ele me recomendou esses games. Muito São bom. importantes. Então tem o lado positivo também. A gente está focando apenas no negativo, né? Não, mas tem notícia boa. Eu anotei os tópicos seguintes. É possível mudar para os pais, nunca é tarde. Essa é a notícia boa. Eu botei alguns pontos, talvez isso vai dar tempo. O que a gente não deve fazer. Veja, pessoal, isso aqui não é uma receita de bolo. É baseado em todas essas pesquisas. E o que devemos fazer, porque, como a gente falou já, a mente, né, que está em formação de uma criança, de um adolescente, as vias neurais estão lá, o lobo frontal. Então, de alguma maneira, o que não devemos fazer, vamos ver assim rapidinho, pensar que a tecnologia vai resolver os problemas do filho. Entregar a tecnologia, achar que tem alguém que... Às vezes os pais se omitem de ficar ali e entrega para as crianças. Uma babá eletrônica. Uma babá eletrônica. E usar sem um objetivo. Aí o cara começa a navegar, e não tem um objetivo, né, daquela tecnologia. Impor limites, monitoramento. Né? Não dá celular. Aí tem um ponto radical entre os pesquisadores. Viu? Inclusive, os CEOs, né, os diretores executivos da Facebook, do Instagram, da Microsoft, eles nunca deram celulares até os 12 anos, a partir dos 13. O próprio Steve Jobs não tem casa de forma nenhuma da casa deles. É de refletir por quê. Né? Usar a tecnologia como brinquedo,
Estou dizendo, isso pesquisa não aconselha. E os próprios pais ficam viciados em tecnologia também, porque aí os filhos já vão seguir, né? E ver essa questão que você falou também, a irritabilidade, a distração, os sinais de reação. Não programar muito, querer a vida da criança, querer deixar tudo programadozinho, em excesso. E o que devemos fazer, realmente, para fechar aqui? Ensinar hábitos digitais saudáveis. Então, embora uma criança de 4 anos não é aconselhável que ela tenha um celular, mas tem filósofos que defendem de 6 a 8 anos que os pais acompanhem e criem hábito saudável para ela, mostrando o porquê daquilo, e ela já vai... A formação, né, do cérebro é muito importante para ela entender. Criar regras para o uso de tecnologia em casa, foi isso que o Steve Jobs fez também. Tornar o sono prioridade, que tem aquela tabela do sono, né, de criança, adolescente, quanto deve dormir. E deixar brincar. Essa é a parte importante demais. Não com tecnologia, brincar de verdade. O Craig, né, o Craig Anderson, fala uma coisa importante também, que é a dieta de mídia. Isso. Do jeito que a gente faz uma dieta dos alimentos, a gente pode fazer uma dieta de mídia também, para desintoxicar, né? Então, ele fala disso, fazer uma dieta de mídia. Aqui na cultura evangélica a gente chama de jejum, né? Jejum. Fazer um jejum, fazer um jejum de mídia. jejum de É a mídia. semana de jejum. Tem outra recomendação que eu acrescentaria no que você falou, Ítalo, que é Sim. o seguinte: estabelecer normas em casa Sim. para o uso da mídia. E outra, eu não lembro agora se foi de artigo que eu li ou foi o Tairo que me disse isso, mas dá pequenos avisos à criança quando ela está numa mídia. Olha, daqui a meia hora, olha, só tem 10 minutos, porque aí evita a criança dar aquela desculpa, né? Ah, mas só mais 5 minutinhos. E 5 minutos vira 1 hora. Porque você já foi avisado, você já estava sendo avisado, né? Também importante, Carla, eu vi aqui observar a questão da nutrição, criança nutrida, a questão de hidratadas, porque elas perdem o tempo, não se alimentam, começa com outros problemas também de saúde. Praticar o amor e gratidão, também acho muito importante, na nossa cultura também, a gente saber agradecer. A gente, no Evangelho, tem o costume de orar nas refeições, orar e agradecer a Deus, né? Porque estamos vivos, estamos... Então, isso é importante também para a criança, reconhecer esse amor dos pais. Quando você entrega uma criança a tecnologia das telas, isso não é bem praticar o amor, porque talvez você não saiba, talvez quem está assistindo vai saber mais um pouco do que causa, não é? Que é uma doença, já a OMS em 2018 botou o jogo, pelo menos, como uma doença diagnosticável, já está lá no manual de transtornos mentais. Sim. Então, o que eu também pesquisei é afastar de qualquer tecnologia que tenha um excesso disso aí, deixar a criança brincar, pessoal. Outra coisa tem que correr, também, fazer exercício físico, né? Outra coisa também, hobbies saudáveis, praticar um esporte. Um esporte. Praticar um esporte, artes também. Botar a música para escutar música. A música, você falou. Tocar um instrumento. Né? Essas são recomendações. Olha aí, o teu slide aí. Defina a rotina para usar. Defina quanto tempo. Avise quanto tempo está terminando. Esse foi o Tairo. Se for adolescente, dê privacidade, mas também converse quando terminar de usar. Acompanhe o uso. Demonstre interesse, o que a criança está fazendo no smartphone, no computador, na televisão também. Brincar com a criança após o uso da tela. Diminuir o seu próprio uso. É aquela questão de bandura, comportamento vicário, imitação. Evitar usar dispositivos de tela na frente dos filhos. Tenha diariamente um tempo para seus filhos. Fazer a criança entender que é mais importante brincar com os pais do que a tela. Brinque com seus filhos, leve para a rua para jogar bola, alguma coisa. Andar de bicicleta. Andar de bicicleta. Crie uma rotina em casa. Pergunte o que os seus filhos aprenderam na escola. Mostre que eles são importantes para você do que outras atividades. Né?
Tenha controle das atividades de seu filho. Monitorar não é ser autoritário ou castrador, mas é um ato de responsabilidade. Essa pesquisa do Tairo, que foi a terceira pesquisa de doutorado que a gente concluiu lá no LPM, a terceira tese de doutorado, mostrou que o uso problemático de tela se relaciona negativamente com os comportamentos prossociais das crianças. Isso. Então, quanto mais uso problemático, menos comportamento prossocial também. Eu lembrei... As crianças vão ajudar menos outras crianças, vão interagir menos, a questão do isolamento social. Isso. E você falando agora, eu lembrei um vídeo, uma pesquisa, que tem um ano, deve ter no máximo, brincando lá, cheio de brinquedinho, e a própria mãe faz experimento social. Ela conversa, fulano, ele olha, aí liga a TV, pronto. O menino parou de tudo, um desenho ficou, e ela, fulano, ele esqueceu. O mundo externo foi absorvido pela TV. Só a TV, um exemplo, uma pesquisa. Bebezinho mesmo, um ano no máximo, aí, uma criança. Você vê só uma TV ligada, como tirou os brinquedos dele, é brincadeira. Aí a gente fica imaginando, quando os pais deixam lá um vídeo, um desenho animado, que seja até educativo, pode até ser, mas não tem um controle, você falou aí do tempo, né? Deixa e vai, deixa lá, ou seja, é a babá eletrônica. Tem até um comentário aqui no chat do Marcos Magalhães. Ele falou, antigamente, a babá era a televisão. Hoje, a babá é o celular. Muito pior, porque o celular é móvel. A televisão é fixa. Acompanha para onde vai, né? Inclusive, no celular tem a televisão também. Que, na verdade, isso aqui, eu chamo de um multimídia móvel, eu digo a meus alunos, isso não é mais um celular. Como eu trabalhei com celular, fui, inclusive, a equipe que instalou isso aqui tudo. Isso aqui, eu não sei nem o que mais é, porque ele é um gravador, né? É filmadora, é computador, é cartão de crédito. Eu não saberia dizer o que ele não é. Máquina fotográfica. Então, está toda a mídia aqui, meu amigo. Parece que fazer ligação é a última coisa, né? Eu acho que as pessoas não querem nem ligar, é deixar recado. Hoje até eu estranho, quando eu disse a você que eu estranhava, que eu ligo a pessoa, não, manda um recado, não sei o quê. Caramba, tem pessoa que desliga para mandar o áudio. Virou. Mande o áudio. Tem outra pergunta aqui do pastor Nino, né? Pastor aqui da nossa igreja. E ele disse, gostaria de ouvir de ambos os palestrantes sobre pais que relativizaram seus papéis sociais, como eles poderão reverter essas ameaças à saúde emocional dos seus filhos, né? Se é possível reverter, fazer o caminho de volta, né? É possível. Pelo que eu pesquisei, pelo menos o que está dito aqui, é possível. Não é fácil, né? Como eu falei, não se tira bruscamente. É uma droga. Como um vício, você não vai chegar assim, pegar o celular, a gente já sabe reações que surgiram na mídia. Tem que ir aos poucos, Nino. Tentando chegar junto, tentando controlar. Primeiro ver o que ele está vendo, né? Tentando mostrar a importância, as consequências do uso intensivo. Ficar junto com ele um tempo, propor brincadeiras, coisas que sejam atrativas e divertidas para ele começar a se interessar. De repente ele gosta da música, né? Ele gosta de ver um show, alguma coisa que está acontecendo, dependendo da idade também, né? Estou falando de linhas gerais. Tirar de casa para uma atividade ao ar livre é excelente. Começar a tirar. Agora, não adianta a gente tirar e ir para um shopping, por exemplo. Se não tiver nenhum atrativo, já está muito comum. Tem que ser algo que ele se interesse de participar, de ver, né? Às vezes até levar numa bica um animal novo que chegou, se for criança, vamos ver lá na bica, aquilo ali. Tirar o foco da tecnologia. É possível, as pesquisas mostram que sim, mas não é fácil. É um trabalho de formiguinha, eu diria, né? Passo a passo, vai mostrando o que pode acontecer. Inclusive, até você mostrou ali, importante isso aí, na frente da criança, né? Porque adulto já não fica usando o celular perto de uma criança, que desperta a curiosidade, né? De ver. E às vezes você fica com a criança, tem várias pesquisas, vários vídeos, a pessoa leva até para um parque de diversão, mas está com o celular, a criança está sozinha lá. A criança joga bola, a pessoa chuta e fica lá. Quando os pais são bem viciados, aí é muito difícil, porque o pai já é o viciado. Mas, resumindo, é possível.
um trabalho. Agora, tudo isso a gente está falando aqui em pesquisa, mas o bom, ou eu diria assim, o correto é procurar um profissional na área. Porque aí um psicólogo nessa área, um psiquiatra, ele vai ter muito mais experiência do que a gente está falando aqui, que ele está trabalhando mais diretamente na área, no consultório, etc. Então, procurar um especialista, né, Carlos? Uma pessoa que esteja mais dentro do foco do tema. Bom, eu adicionaria o seguinte. A minha irmã, às vezes, faz isso. Compra alguns livros impressos, infantis, né? Estou falando de crianças. Essa questão de telas, eu vejo muita ênfase nas crianças, né? Apesar de adolescente, adulto, até idoso também. A gente, antes de começar o programa, estava falando da dificuldade dos idosos e muitas vezes para não cair em golpes, né? Foi. Mas uma coisa que a gente, eu citei minha irmã agora porque ela mora muito perto de mim, eu vou muito lá, né? E tem 2 filhos. Então, a coisa que a gente faz é comprar livros impressos para eles, né? Então, livros infantis. Vai substituindo a tela, né? E eu estava falando com esse doutor que trabalhou com mídia de tela, foi meu terceiro doutor do LPM. Ele disse que vai fazer um livro, não sei nem se podia estar falando isso aqui, estou Primeira dando mão. spoiler, mas ele gosta de dar palestras também nas escolas, que seria mais livros e menos telas. Perfeito, exatamente. Inclusive, é interessante que os pais leiam, né? Os pais começam a ter o hábito de ler, porque, principalmente para a criança. A gente fala muito de criança, que ela entenda assim, que foi meu interesse maior, porque são os futuros adolescentes e adultos, né? Até bíblico, né, Toninho? Ensina a criança o caminho, deve seguir, que ela jamais desviará. Se a semente é bem plantada, o fruto... E esses pesquisadores chineses falam até de e-books também. Eu nunca tinha visto, mas pode ter e-books também, infantis, né? Eu nunca vi, eu estou acostumado com os livros físicos. Às vezes tem até promoção no iFood, você Eu tenho alguns e-books, mas eu prefiro o físico também. Mas eles falam também dos e-books, que é conteúdo educacional, né? Sim.